né? Identidade é uma palavra muito forte. E para mim, enquanto nós não temos identidade, a gente não sabe para onde ir. Na hora que saiu, ela levantou a mão e falou assim: a paz do Senhor, filha, porque eu sei que tu é cristã. Eu vejo o Espírito Santo em você. Fui curada na gestação, né? Eu estava em cima do altar e eu falava assim pro Senhor cantando: eu não dou conta mais de sentir dor. Eu acho que o Senhor me ajuda e eu não quero mais isso. Me lembro muito bem da Maiane. Ai, a Maiane, o que foi? Eu falei: nossa, me deu uma dor. Aí ela: você foi no ovário? Eu falei: foi. Ela: não, amiga, é a dor do gestar. Fala, galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Me chamo Daniel Lucas e hoje vamos ter um tempo de mesa aqui bastante especial com uma amiga, uma psicóloga, uma discípula, uma conselheira, e vai ser bastante top esse podcast. Desse jeito eu me encho antes de começar, tá vendo? Cira. Sabe como é, né? Faz eu chorar, não. Juliana Guimarães, ou doutora Juliana. Juliana. Nesse momento, né? É. Juliana. Obrigado por estar aqui, viu? Uma honra te ter aqui nesse ambiente. E como é que foi seu dia, Ju? Tá feliz? Foi maravilhoso. A clínica bombando, né? Ontem tivemos células, então o dia após a célula sempre é um dia muito rico, muito gostoso de se viver, né? Mas hoje o dia tá sendo muito especial até por eu estar aqui com os meus amigos, né? Daniel e Maico, que é uma felicidade muito grande saber desse novo projeto e participar desse projeto. Pra mim é muito especial estar aqui. Verdade, a célula tá sendo lá agora, né? Tá sendo na clínica. Bom demais, achei que nunca ia pra lá, velho. Tipo assim, não, porque que não faz lá, mas não podia dar ideia. Descobrimos assim, agora que pensei, não vai misturar serviço não. com o negócio, tá? E até porque é outro horário, né? O ambiente da clínica, eu falo que já é um ambiente gostoso de estar, né? Um ambiente calmo, é um ambiente receptivo. E a célula, ela é isso também, né? Sim. Aí eu e o Carlos decidimos, vamos embora unir o útil e o agradável, que é unir esses dois ambientes em algum momento, que seja, pelo menos na célula, né? Sim, lá, tipo, o ambiente lá já é o dia todinho praticamente preparando pra poder receber, né? Isso. Nossa, demais. Ju, vamos dar uma iniciada mais aprofunda agora, né? Vamos ver aqui a questão de como que foi, tipo, tua infância, como tu cresceu, como que... as brincadeiras que tu fazia quando era mais jovem, onde tu estudou, eu sei que tu nasceu no Piquezeiro, isso é certeza. Sim, eu sou de Piquezeiro, né? A minha família praticamente toda é de lá. Então, nasci na cidadezinha do lado, mas é a mesma coisa, né? Colmeia. Mas eu sou de Piquezeiro, saí de lá com uns 8 anos de idade. Nasceu em Colmeia porque em Piquezeiro não tinha onde nascer, né? Eu não tinha, Tinha um postinho normal, né? Mas é uma cidade que eu amo muito, uma cidade que eu cresci. Foi onde me deu a base cristã também. Minha família se tornou cristã lá. E eu falo assim, de Piquezeiro tem muitos frutos bons. No caminho daqui, para vir para cá para o podcast, eu falei assim, nossa, vai surgir essa pergunta. Vai sim, porque sempre surge, né? Mas lembrando dos meus amigos de lá, de infância, graças a Deus todos tiveram um caminho muito bonito, né? Muitos profissionais. E minha família toda é de lá, né? Em Piquezeiro eu não posso falar muito sobre as brincadeiras de lá, porque graças a Deus a psicologia me auxiliou muito. Mas eu era muito estressada, né? Eu era uma criança muito estressada. Se você perguntar para o pessoal de Piquezeiro quem era Juliana, Deus me livre, birrenta, zangada, não aceitava brincadeiras, muito pequena. Sim, inclusive eu gosto de falar que quando não estamos viajando e tem que passar por lá, ela avisa o povo lá que tá passando, que é pro povo se esconder. Justamente, porque a infância não foi a das melhores, né, lá em Piquezeiro. Um cabelo que ficava dessa altura e todo mundo. Hoje ela tá zangada, né? E já conheci pelo cabelo. Já conhecia pelo cabelo. Então, meu pai, minha mãe era merendeira lá, né? E meu pai chegou a ser vereador também. Caraca, meu pai sempre foi juquireiro, né? Meu pai era aquele homem que ia pra dentro do mato e passava dias lá pra dentro.
E meu irmão também, né? Meu irmão, ele não é filho do meu pai, só que é filho de coração. Então, nós todos somos dali, praticamente, né? E quando nós fomos sair, foi para melhoria de vida. Meu pai passou no concurso do estado e nós fomos embora para Guaraí no ano de 2000, se eu não me engano, né? E dali, de Guaraí para frente, foi só desenvolvendo a família, né? Muita dificuldade, sim, né? Muitas dificuldades, muitas coisas aconteceram na minha família. E logo meu pai e meu irmão me auxiliaram muito e me levaram a fazer faculdade, né? Tu sempre quis fazer psicologia? Na verdade... Eu acho que tu tem cara de policial. Não, eu era muito Maria vai com as outras, né? Meu irmão, ele é enfermeiro e é policial. E eu sempre tive essa vontade de entrar na polícia, né? Até fiz aí um concurso de polícia civil, mas não deu muito certo, não. Mas um professor meu na escola, já no ensino médio, eu escrevia no caderno, né? No fundo do caderno. E aí ele, não sei o que houve, vacilei lá, ele leu, fez uma leitura do que eu escrevia. E aí ele me orientou, que é o professor André. Agora você imagina, ele era o meu professor de educação física e filosofia. E quando ele viu o que eu escrevia, ele me chamou na mesa dele e falou assim: Ju, você já sabe o que você vai fazer? Eu falei: não, vou tentar enfermagem, alguma outra coisa. No tempo que tinha acabado de abrir biomedicina lá, né? E quando ele leu tudo, ele falou assim: não, bora fazer psicologia, porque é muito o seu perfil. Eu falei: mas como que é meu perfil? Estressada ainda, né? Um pouquinho. Aí, quando cheguei em Guaraí, ainda fiquei um pouquinho com esse estresse. Mas a UMADG, que é o grupo de jovens da igreja, né? Transformou muito a minha vida também. Eu tenho grandes amigas até hoje que a igreja lá me deu. Minha igreja mãe, né? Minha raiz. Então, foi um período de transformação. Guaraí, para mim, foi um período de transformação. Até que eu passei no vestibular e fui para Colinas. Fui estudar psicologia em Colinas. Colinas eu tô com e desci um pouquinho, né? Eu não falo se é subiu ou desceu, acho que é desceu, né? Eu acho que é subir. Eu não sei. Mas lá em Colinas tive muitas experiências, não tão boas, mas também muitas experiências boas. Foi onde eu conheci o Carlos, né? Verdade, o Carlos é de lá. Carlos é de lá, então fiz a faculdade em Colinas. Conheci muitas coisas que eu não precisava conhecer em Colinas também. Só que a família do Carlos me acolheu. A gente vê hoje em dia, que é um exemplo, a pessoa tá com a raiz cristã, mas entrou na faculdade, ela já vai moldando, assim. Isso foi uma dificuldade para tu também? Foi uma dificuldade para mim. Por quê? Eu não sei o que há lá fora, eu não entendo mais, porque não me chama mais a atenção. Mas tem muita coisa lá fora que parece que dá um chama, né, para pessoas. Sim, sim. E eu falo assim, para pessoa um pouco revoltada também, né, que teve algumas dificuldades sociais. Então, me chamou a atenção muita coisa. Só que, graças a Deus, eu não fixei, né, encontrei novamente o Senhor, mas me afastei muito dele, né. Nossa vida, ela é cheia de... Como que eu posso te falar, Daniel? De altos e baixos. De altos e baixos, né? Idas e vindas. E os meus baixos eram muito sobre mim, entendeu? Então, os meus baixos não precisava de ninguém me empurrar, não. Eu mesmo fazia isso, né? Até que eu comecei a me conhecer melhor, né? Identidade é uma palavra muito forte. E para mim, enquanto nós não temos identidade, a gente não sabe para onde ir. Sim, e a psicologia, estudar psicologia te ajudou? Me auxiliou muito, 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 muito. A psicologia foi uma base para mim muito rica, não como profissional primeiro, mas como pessoa, né? A psicologia, ela mudou quem eu era. Eu entrei uma Juliana na faculdade e eu saí outra. Até as minhas amigas de faculdade, meus colegas, creio eu que eles vão falar isso, sabe? Que, Ju, o que aconteceu? Você mudou demais, né? A maternidade também me mudou, porque eu engravidei da Cecília no penúltimo período. Então, assim... Foi mesmo. Foi no penúltimo período. Quis desistir da faculdade, meus pais nem sabem, vai saber agora. Mas quis desistir da faculdade e o Carlos Henrique,
com muita sabedoria e calma, me auxiliou a não fazer isso, né? Ele, Ju, não, tá no último período praticamente, não vai, não vai. Mas, assim, ele foi um apoio muito grande para mim. E a mãe dele também, né? A família dele lá em Colinas foi um apoio muito grande. Caraca. E conforme foi caminhando a gestação, eu fui me modificando como pessoa ainda mais, sabe? Ali eu me achei. Maternidade foi falando mais alto. Falou mais alto, ali eu me achei. Eu falei assim, cara, parece que eu nasci para mim ser a mãe da Cecília, né? Parece que a psicologia para mim não tinha nem mais sentido, né? Mas eu falo que a minha real mudança mesmo foi depois, né? Depois de alguns anos. Eu continuei em Colinas, ganhei bebê, né? Fui para Guaraí e Carlos estava estudando em BH, em Belo Horizonte. E acabou que eu fui para Belo Horizonte, passei um tempo lá com ele e retornei para o Tocantins, porque é bem difícil. A gente acha que é fácil, mas sair para uma cidade grande é um sonho de muita gente, né? Mas é uma dificuldade muito grande, ainda mais com o bebê. E aí eu e o Carlos conversamos e decidimos que quando ele terminasse a faculdade, nós íamos retornar para o Tocantins. Acabou que eu vim na frente, né? E fiquei aqui, se eu não me engano, 2 anos esperando ele no Tocantins. Nós nos víamos nas férias. Que ele vinha de phase. Que ele vinha de phase, de lá pra cá. 2.000 quilômetros, Carlos Henrique andando de phase. É amor demais, menino. Oxe, a morena dessa, para. Né? Ele, quando contou pra mim essa história, eu falei, cara, tu vinha de phase, mano. Sim. Véi, eu vinha, chovia, sol quente. Era tudo. O Carlos Henrique, ele sempre teve uma força muito grande sobre essa questão de ir atrás de quem ele gosta, sabe? Não só de mim, mas da família dele. O Carlos Henrique tinha um amor muito grande. Eu não sei se ele te falou que ele já perdeu a mãe, né? Sim. Alguns anos atrás. E o amor dele pela mãe dele sempre foi muito grande, pela família, né? Então, assim, Carlos Henrique tinha esse impulso mesmo de ir atrás, né? De cuidar. Sempre teve e até hoje tem, você sabe disso. Sim. Né? Então, logo nós casamos. Nosso buquê de flor foi a Cecília, né? E casei com a Cecília no braço. E a gente achou que ia facilitar, mas ainda deu uma dificultada, né? Deu uma dificultada porque casamento com 2 pessoas novas, que não tinha muita convivência, né? E um filho, né? Um filho. Então, acaba que nós continuamos, porque realmente era um sonho nosso casar, né? Meu e dele. E, graças a Deus, a minha família acolheu muito bem o Carlos. Caraca, bom demais. Nossa, minha mãe e meu pai, pelo Carlos Henrique, é vida, sabe? Meu pai trata o Carlos como se fosse filho. E até o dia que começou as dificuldades a apertar mais um pouquinho, né? Eu estava em um município trabalhando lá próximo de Colinas e a mãe do Carlos adoeceu, né? E eu ficava no município, trabalhava no município, se eu não me engano, a 180 quilômetros de Colinas. E a Cecília ficava em Colinas com a mãe dele e com ele, né? Eu ia dia de sexta-feira para casa. Até que a minha sogra teve que ir para Barretos, aí tudo foi ficando meio difícil. E quando ela veio a falecer, eu decidi voltar para casa, né? Falei, não, eu vou voltar para casa, eu já peguei o tanto de experiência que eu precisava. A mãe dele era tipo fala uma âncora para poder cuidar da Cecília. Sim, tudo. Até pro Carlos. O centro, assim, da vida do Carlosinho, que a mãe dele sempre foi um apoio emocional muito grande. E retornei para casa. E logo isso foi em 2018. Logo em 2019 eu falei assim, quer saber, você é psicóloga, mas não. No Tocantins o nosso trabalho é muito desvalorizado ainda em algumas regiões, sabe? E ele falou assim, não, você vai continuar. Eu falei, vou nada, você é dona de casa, né? Aí ele insistiu comigo. Esposa troféu, chaveirinho, né? E acabou que o Carlos Henrique, ele insistiu muito comigo. O Carlos Henrique não é aquele tipo de pessoa que deixa você desistir das coisas, né? E ele pagou um curso pra mim fora. Fui pra BH fazer esse curso. Depois desse curso, eu nunca mais parei. Sim, aí foi nessa época aí, quando tu voltou de BH depois do curso, que tu decidiu, vou desbravar. Vou desbravar o Pará. Vou atravessar a ponte. E por incrível que pareça, uma amiga minha de infância que me trouxe aqui. Ela insistia muito pra eu vir aqui. Que é a Rayane,
Ela é proprietária da Aptas Odontologia. E ela insistiu muito para eu vir, porque ela sabia como que era a região daqui. E quando eu cheguei, eu até brinco, eu cheguei com uma bolsinha com um sonho, né? Até hoje eu uso essa bolsa de ladinho. E cheguei com um sonho de desenvolver mesmo, de trabalhar, de saber como que é auxiliar meu esposo em casa e até mesmo me sentir bem como psicóloga, né? Desenvolver como psicóloga. E eu conheci nessas andanças aqui em Redenção, entrando em um hospital, em clínicas, o único lugar que abriu as portas para mim foi na Clinapse, da Daniela Ayer, né? A Daniela é uma psicóloga excelente que tinha aqui em Redenção, né? Ela abriu as portas para mim aqui e comecei no atendimento infantil. Não era o sonho inicial, né? Mas foi a minha base, foi o começo para muitas coisas. E através da Clinapse eu conheci a Thaís. Ela é fonoaudióloga, ela trabalhava na PAI e trabalhava na Clinapse também. E através da Thaís eu conheci a célula do Brás, que antes era Caverna de Adulão, se eu não me engano. Não vou lembrar. Não, eu não lembro muito. Era lá em Feira de Posto, Minas já? Ali, mais ou menos. E aí eu fui para a célula. Quando eu cheguei na célula, já em 2019, eu falei, ei, aqui que eu quero ficar. E tipo, tu veio sozinha no momento, o Carlos não tinha vindo. Não, o Carlos ele estava ainda em Redenção. Uhum. A gente estava naquele início, né? Eu ganhava o dinheiro de voltar e na outra semana. Tipo assim, mano, eu vou fazer o dinheiro aqui, sim, aí eu vou ir. Aí o que eu fazia? Eu vinha... da volta. Então, da volta. Justamente, eu chegava aqui, eu fazia o atendimento no início e só ganhava o dinheiro de voltar para casa e voltar na outra semana. Até que foi desenvolvendo a agenda, né? Mas enquanto eu comecei a vir ainda sem o Carlos, eu continuei indo para a célula. Eu fui umas 3 para 4 vezes na célula do Brás, lá. E aí iniciou a pandemia. Sim. Né? Aí eu não podia mais passar para o Pará por Conceição, que estava fechado. Estava sem ônibus, né? Aí foi quando o Carlos veio junto comigo. Aí a gente vinha por Floresta, fazer aquela voltona para parar aqui em Redenção. Tu, Carlos e Cecília? Eu, Carlos e Cecília, com a tarefinha dela no fundo do carro, na cadeirinha. Meu Deus. E assim, Daniel, você acredita? Eu vejo Deus em tudo disso. Sabe? Eu me emociono muito porque... o que você fez, né? Me fazendo chorar. Não, mas tipo, quando nós conversávamos sobre essa história aí, eu falava, caraca, velho, você é muito doido, mano. Como é que tu sabe daquela estrada? Não, que falaram, eu fui. Não, a gente não sabia, não conhecia e fomos. E assim, nossa filha lá atrás, ao olhar de muita gente, foi muito perigoso. Sim. Sabe? Uma criança dentro do carro, mas eu não via isso, eu não vou mentir. Eu via não como uma aventura. Mais uma aventura, mas o meu esposo, ele via como mudança de vida, né? Ele fazia umas obras em Pau d'Arco do Tocantins, do lado de lá do Rio, de Floresta, sim, né? E eu vinha pra cá, a gente passava por Pau d'Arco, ele trabalhava em Pau d'Arco, ficava uns 3 dias, 2 dias, 3 dias lá, e nós vínhamos pra cá. Até o dia que eu, muito cansada, né? Eu virei para Carlos. Esse trajeto, depois que passou o processo da pandemia, eu voltei a vir de ônibus, né? É o nome do ônibus, Polentu. Meu Deus. Meu Deus, ele quebrava demais na estrada. Era assim, era um caos, né? E era muito sofrimento. As pessoas acham que é muito básico isso, né? E na verdade não, era muito cansativo. Sim. Só que nós tínhamos um plano, que era a nossa família. Nosso plano familiar envolve pessoas trabalhando, que senão não desenvolve, né? E até que eu esgotei em um mês, eu falei assim, Carlos, chega. Vou voltar por enquanto a ser esposa troféu, porque eu tô cansada. E ele virou pra mim e falou, ok. Só que ele falou assim, que por dentro dava, ela não aguenta nem 15 dias. Né? Porque o Carlos me conhece, ele sabe que eu sou ativa. Eu não dou conta, eu tenho que estar fazendo alguma coisa às vezes. É claro que eu gosto de descansar, mas eu não dou conta de ser uma profissional e não trabalhar, né? E aí, quando deu 15 dias, amor,
volto com arrependido. Não quero não quero ser dona de casa mais não. Isso lá E lá em Colinas ainda. Aí eu liguei pra Daniela. Dani, eu sei que tem 15 dias, mas eu quero voltar. Só que aí ela precisou de um tempo. De um tempo pra quê? Ela, Ju, você vai ter que vir embora. Porque a demanda estava aumentando, né? E aí quando foi mais ou menos em setembro, agosto... Eu acho que foi mesmo, porque foi um período que, tipo, acho que a pandemia... deu uma levou aliviada. Algumas pessoas, e outras ficou mal, apesar de psicólogos, né? Precisava muito de profissional, professores principalmente, assistente social, enfermeiro na pandemia, virou assim, vamos dizer, um caos, né? Então, emocionalmente, nós estávamos no meio de um caos, então precisava de profissionais. E aí, quando deu em agosto de 2021, eu virei, Carlos, a Dani tá falando que a gente tem que ir embora. Ou a gente vai, ou ela coloca outra pessoa. E eu já tinha um apego emocional muito grande com a Levemente, né? E com a Daniela. Para mim, trabalhar com a Daniela foi um sonho de encontrar a profissional que eu admirava, né? E eu admiro até hoje. Sim. E simplesmente, ao mudamos em setembro, uma semana. Decidimos... Quando ela falou... decidimos assim, na última semana de agosto, o Carlos alugou um caminhão e jogou nossas coisas dentro. E viemos parar aqui, né? E Mas tipo, quando ele fez esse trâmite todinho, já tinha casa alugada, alguma coisa do tipo, ou foi no supetão mesmo? Foi no supetão, ele pegou a moto, veio parar aqui, aí por dentro. Carlos Henrique, né? Tem que ser Carlos Henrique. Veio aí por dentro desses matos, por dentro de Couto, né? Couto Magalhães, aquela cidadezinha na beira do rio. Sim. Não aqui na BR, né? E ele veio parar aqui, conseguimos uma casa, deixamos a moto aqui e fomos buscar a mudança. Arrumamos a mudança em 1 dia e meio. Sabe? Foi só jogando muita coisa, hein? Não, ficou muita planta deve. Não, planta nada, ficou tudo para trás. Até guardar-roupa ficou para trás, porque a casa não cabia, né? E aí eu falei assim, agora a gente vai mudar de vida. Não mudamos nada. Quando deu... uns 5 meses que a gente estava aqui, eu virei pro Carlos e falei, Carlos, o que que tá acontecendo? Aluguel de R$1.000 a gente não conseguia pagar, né? E aí a gente começou a caminhar de volta para a célula. Eu insistia com ele, porque o Carlos... ele não estava na célula? Não. Quando tu voltou de vez, né? A morar aqui? A morar aqui quando eu vim, né? Eu parei de ir para a célula. Porque como eu estava vindo de carro, nenhuma quarta-feira eu ficava aqui. E quando eu ficava, eu falava assim, amor, vamos na célula? Ele, não quero não. Tô cansado. E aí, sozinha também não dava, né? Deixar o marido no hotel e sozinha, né? Até que o Carlos Henrique, antes da gente mudar de fato para cá, ele conheceu a Cristo, né? Através de fidelidade, não sei se ele já falou, mas através da fidelidade, que é o dízimo, né? E ao mudar para cá, nós começamos a caminhar juntos para a célula do Braz. Não, primeiro para a célula do Wagner. Sim. Né? Que é Discípulos do Rei, né? E aí logo o Braz foi multiplicado e foi para a célula Elohim. E nós caminhamos junto com o Braz. Então, daí para cá, servindo ao Senhor, tendo contato com amigos que realmente nos impulsionava, começamos a desenvolver de novo. Mas quando deu assim menos de 1 ano que a gente estava aqui, nós recebemos a notícia da Daniela. Ju, estou indo realizar um sonho meu e da minha família. Estamos indo embora para os Estados Unidos. Eu falei, o quê? Como assim? Acabei de mudar para cá, como que você vai embora para os Estados Unidos? E eu, como é que eu fico? E aí ela, conversando comigo, chegou a uma conclusão de que ela iria vender a clínica, né? Aí teve uma primeira pessoa que ela se interessou, e aí depois ela ofereceu para mim, né? E eu falava assim, meu Deus, eu não posso. Aí foi quando a irmã Bruna entrou na nossa vida, né? Logo após, Bruna, amiga, me entregou uma palavra profética muito rica e ninguém sabia o que estava acontecendo. E nós compramos a Clinaps, que hoje é Levemente, e de lá para cá estamos desenvolvendo, graças a Deus, muito bem. Não significa que não tem algum momento que temos dificuldade, porque dificuldade faz parte da vida, tá? Algumas tristezas faz parte da vida, é normal que nós tenhamos tristeza. Tristeza é o sentimento igual felicidade, né?
Então vai fazer parte da nossa vida. Mas, graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas, né? Através da clínica, através da igreja. Hoje nós temos uma célula, a Yeshua, né? Fomos multiplicados pelo Braz, um homem de Deus, um homem muito abençoado. Então, fomos multiplicados. Hoje estamos no Ministério de Casais da igreja. Estou no louvor. Servindo, né? Servindo. Carlos Henrique hoje é o líder da EBD, né? Então, o Senhor tem feito grandes coisas através da nossa história, através de muita coisa através que também do aconteceu. posicionamento, né? E isso, nos posicionamos Hora que totalmente diferente. Isso, vocês se posicionaram e tal, as bênçãos começou já a ser desenvolvida, né? Já começou a chegar. E, igual tu falou, ele já dizimava e tudo, então creio que era só questão de tempo mesmo. Sim, sim. Né? E, Juliana, como que essa transição, né? De célula do Wagner, célula do Braz, aí, puf, multiplicaram. Tu encontrou, assim, pra tu foi fácil ou difícil? essa questão de ser multiplicado da célula do Braz. Para mim foi difícil. Foi muito difícil porque a Elohim era um lugar que eu amava muito. E é muito difícil a gente abrir mão daquilo que a gente ama. E eu me lembro até hoje do dia da multiplicação, o quão eu chorei. Mas assim, não vou mentir, não era muito de alegria, porque aquele era um lugar que eu gostava muito, né? Estar com os meninos era muito bom, muito bom. E ao ser multiplicado, a gente não é que enfrenta dificuldades. A gente vai ter que começar a trabalhar as nossas dificuldades para não afetar as outras pessoas, né? Como discípula, eu tenho que auxiliar os meus discípulos também, para que os meus problemas não afetem eles, né? Na verdade, é o contrário. Eu tenho que levar o evangelho de uma forma limpa, né? Justamente, é uma forma vivida, né? Vida tem que ser assim, né? Então, para mim foi difícil a multiplicação. Mas hoje, depois eu acho que agora vai fazer 2 anos, já tem 2 anos que fomos multiplicados. Hoje eu vivo a multiplicação de outra forma. Sim. Sabe? Eu amo muito a minha célula, eu amo o pessoal da minha célula. Eu amo cuidar de pessoas. Todo mundo, mas você é psicóloga, mas é diferente. Por ser psicóloga, o cuidado é um, mas sendo discipuladora, o cuidado é outro. Né? Totalmente diferente. Temos que ter abertura, né? Na clínica as pessoas vão lá e eles querem esse serviço. No discipulado, não. As tem pessoas que ir pelas beiradas. Tem que ir pelas beiradas, tem que cuidar, tem que zelar, né? Pela vida de muitas pessoas. Então, assim, hoje eu vivo a célula de outra forma. Uma forma muito, muito agradável. Antigamente eu achava difícil, porque eu achava que eu não tinha capacidade para liderar. Né? Eu tinha um líder muito ativo. O Braz é o cara que é ativo demais em palavra, em tudo. E nossa personalidade é diferente, né? Ele é daquele que e tal, e eu sou aqui passiva, né? Mudou, né? Porque antes era... Sim, eu sentia falta. Nos primeiros dias eu sentia falta do dele, sabe? Então, assim, até pra mim foi estranho estar na célula sem alguns movimentos, sem violão, porque acostumamos com violão. Né? Sem um mover, né? Não é nem o mover, mas é o barulho da célula, né? O barulho que nós fazíamos, aquele barulho gostoso de violão, louvor e tal. Porque mover sempre vai ter, não é um violão que gera um mover, Sim. Né? Mas sempre vai ter. O Espírito Santo, ele vai pairar sobre o ambiente. Justamente. Né? Então, acaba que era aquele barulho mesmo que a célula faz, né? Só que hoje não, hoje eu já entendo que a célula, ela trabalha a partir da personalidade do seu líder, né? Eu não dou conta, muitas vezes, eu falo mais calmo, o Carlos Henrique também. Então, os meninos já acostumaram com isso, né? Da gente falar mais calmo, mas eu senti muita falta, assim, da Elohim, muito, muito, muito. Caraca. E o massa também, tipo, que a história de vocês foi de acordo para poder hoje ter o João Henrique. Porque, por exemplo, se você fosse antigamente tivesse ele, não creio que não seria tão como é agora, assim, bem mais, como é que fala, desfrute. Tem um desfrute melhor agora, não tem? Sim. Por incrível que pareça, Daniel, a questão do João Henrique,
ela tem 7 anos que eu estava tentando engravidar, né? Falei que eu não queria ter filho mais velho, e eu queria ter um filho próximo à idade da Cecília. A Cecília tem 10 anos hoje, João Henrique tem 1, então já ficou bem distante, né? Mas foram 7 anos tentando. Só que hoje eu entendo que foram coisas que precisavam ser trabalhadas na nossa casa, na nossa família, mudanças de posicionamento, né? Eu falo que antes eu era uma mulher muito estúpida, sabe? Em que quesito? Em querer mandar, querer ordenar. Dentro de casa não aceitar muitas vezes o que meu esposo falava. E com o passar do tempo, eu fui aprendendo o que é ser a mulher sábia. Não é aquela que o homem fala assim, olha, veste até o pé tá tampado. Não é sobre isso, não tem nada a ver sobre isso. Ser guiada pelo esposo e ter sabedoria dentro de casa é muito mais além do que isso tudo, né? E com o passar do tempo que eu fui aprendendo isso, eu e o Carlos Henrique fomos desenvolvendo habilidades espirituais também. E quando o Senhor falou assim, não, agora eles estão preparados, né? Sim. Antes de eu engravidar, o Carlos Henrique falou assim, você tá grávida. Ele disse que 1 mês antes de descobrir que eu estava grávida, ele me via grávida. E aí, eu engravidei e ele falou assim, você tá grávida? Eu falei, tô não. Ele, não, pode fazer o exame, você tá grávida. Eu falei, não tô, Carlos. Mas nesse processo todo foi escola de profetas, profetizando filho em meu ventre. Foram as irmãs das atalaias, né? Sim, do reteté. Do reteté, profetizando. E até então, no dia que eu tive a fecundação, eu tinha acabado de chegar em Porto Nacional. Eu me lembro muito bem da Maiane. A Maiane, o que foi? Eu falei assim, nossa, me deu uma dor. Aí ela, você foi no ovário? Eu falei, foi. Ela, não, amiga, é a dor do gestar. E naquele momento eu falei assim, não, por quê? Porque eu já tinha feito tantos exames. Sim, já tá cansada. De uma fragilidade já, né? Assim, eu já estava cansada. Eu falei, Senhor, eu tô tão cansada que agora realmente é teu, é tudo teu, né? E simplesmente, com 1 semana, a gente descobriu a gravidez. E não foi uma gravidez muito fácil, né? Eu tive uma placenta total prévia, que ela é grudada na parte inferior do útero, né? Então, a qualquer momento sangrava, eu tive alguns sangramentos, tive muitas dores. Fui curada na gestação, né? Eu estava em cima do altar e eu falava assim para o Senhor cantando, eu não dou conta mais de sentir dor. Eu acho que o Senhor me ajuda e eu não quero mais isso. E naquele momento, no outro dia, eu fiz uma ultrassom e a minha placenta estava no lugar que normalmente é para estar, né? Sim. Aí o médico falou assim, não, isso acontece. Eu sei quem foi que fez esse milagre, né? Mas ao nascer, o João Henrique, eu não tive a chance, inicialmente, de amamentar o João, que ele ficou bem roxinho, ele broncoaspirou o líquido. Então eu fui realmente ver ele, de fato, no outro dia. Então o João Henrique é um milagre na nossa vida, né? A fisioterapeuta e a pediatra falou que ele deu um pouquinho de trabalho, né? Principalmente durante a noite, deu um sustozinho. Mas graças a Deus ele tá aí hoje, fez 1 ano, né? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. E muito fofo, muito gordinho, muito... Andando o pezinho de pão. Isso mesmo. Então, assim, eu falo, Dani, que a minha família realmente ela é um milagre, sabe? Aconteceu muitas coisas na nossa vida, pessoalmente também. Mas tudo foram escolhas, né? Infelizmente a gente ainda faz escolhas ruins, né? A gente não, às vezes ainda erra, né? Sim. Ainda dá um de bobo. E a gente machuca pessoas, a gente é machucado. Mas nesse tempo todo de machucado e machucar pessoas, o Senhor ele vem trazendo a cura, ele vem trazendo momentos agradáveis com os irmãos. A gente vem aprendendo muito no dia a dia, sabe? Para não que se repita, né, novamente o erro e que a gente possa fazer realmente o que o Senhor comanda, né? Isso mesmo. Massa demais, cara. Eu me perguntei muito o que eu tinha que fazer, Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? E eu ficava repetindo essa frase o tempo todo, até eu entender que o lugar que eu tô como psicóloga é o lugar que ele quer que eu esteja.
Lá não é que eu vou pregar para as pessoas, não é que eu vou ministrar com as pessoas, mas eu vou cuidar da alma delas, né? A psicologia, ela cuida da mente e da alma. Então eu estou no lugar certo, mesmo sendo uma ciência, eu estou no lugar certo que o Senhor quer, Sim. né? O massa é que tu hoje entende que a psicologia ajuda todo todo ser humano, Sim. cristão, ele não cristão. E tipo, tu hoje, como é que eu posso te perguntar? A psicologia hoje influencia muito assim a vida cristã, o jeito que tu vive a fé dia a dia, tu vive o Cristo dia a dia. Hoje eu vou muito lá na clínica, eu vejo que, tipo, sua presença lá não é uma presença de Juliana, é uma presença tipo de Cristo mesmo, Sim. do Espírito Santo. Então, tu hoje em dia, a tua vivência de dia a dia com a psicologia, andando junto com o Espírito Santo, Sim. Para mim é primordial. Eu falo sempre assim: nós temos corpo, alma e espírito. O meu corpo eu cuido na academia, sim, né? O meu espírito eu cuido naquilo que eu creio, que é o Senhor. Muitas pessoas creem na natureza, creem no universo. Ok, a gente vai trabalhando isso também, né? Porque isso aí faz parte da religião da outra pessoa. Na ciência a gente não retira isso. A gente usa a favor, né? E nós temos a nossa alma, né? Eu me esqueci da referência agora nesse momento, mas na Bíblia tem uma referência que fala que Deus deu inteligência ao homem, sim. tá? Para que ele trabalhasse com a ciência. Então, a psicologia ela é ciência pura. Só que se tu for ver a psicologia por fato, é muito incrível como ela se liga muito à psicologia. A psicologia tem teorias sobre perdão, tá? Uma das coisas que mais fala na Bíblia é a importância do perdoar. Tá? O perdão é muitas vezes para o outro, é para você, né? E na psicologia também tem essa mesma visão. Na psicologia nós falamos sobre a teoria do desenvolvimento, o que é que nós apresentamos para aquela criança desde pequena até a vida adulta, é normalmente o que ela vai viver. A Bíblia fala, ensina o caminho que teu filho deve andar, Justamente. né? Então hoje quem vai lá em casa ver o João Henrique, ele gosta sim de cristãozinhos, ele é uma criança de 1 ano e pouco que já é ligadão, né? Mas na hora que você coloca um worship, você coloca um louvorzão assim, daquele nível escola de profetas, ele flutua. Para ele é o ambiente melhor que tem, Verdade. né? Então acaba que a forma com que nós levamos a nossa vida fora da igreja tem que ser, tá, ligada totalmente à vida que você tem na igreja. Então na clínica você não vai me ver muitas vezes sendo grosso com alguém, sendo mal educado. É claro que eu trabalho, né, conforme tem que ser. Profissionalismo. Profissionalismo, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Às vezes, infelizmente, temos secretárias e pessoas que trabalham que não gostam de seguir regras, né? Na hora de contratar, segue essas regras, mas depois que está contratado, foge das regras. Então, assim, hoje trabalho muito em cima disso, né? Mas também sem desmoralizar ninguém, sem rebaixar ninguém, porque até no reino nós somos assim, Justamente. tá? No reino não tem ninguém melhor que o outro. Tem sim um que ora mais, tem que isso, tem aquilo, mas não te torna menos filho, Isso. tá? Você tem que orar mais. O acesso é para todos, né? O acesso é para todos. E a psicologia, o acesso também é para todos, tá? Muitas vezes vai chegar alguém que é da religião católica. Então eu vou estudar um pouco sobre aquela família, sobre o desenvolvimento familiar, como eles trabalham e trabalhar a fé deles em prol disso, né? Então, do mesmo jeito, é na igreja. O que você acredita? Se você não acredita em Deus, então o lugar não é lá. Sim. Né? Então o seu lugar é outro local, infelizmente. Mas pregar o evangelho hoje, normalmente eu sinto que não preciso mais abrir a boca para isso, tá? Verdade. A forma com que eu ando, com que eu trato as pessoas já leva o que é Cristo. Eu achei muito massa, porque eu sou assembleana também, né? Eu não posso dizer que desmoralizar isso, porque a minha raiz é a assembleia. E uma vez em um atendimento, eu atendi. Eu também já ia perguntar sobre isso. Não, eu Se já teve algum atendimento assim que rolou uma profecia, rolou
umas orações em línguas, ou alguma experiência sobre a Não. Na natural. verdade, assim, isso não pode acontecer, né? Aham. Não no set terapêutico, infelizmente, da psicologia, nós não podemos deixar isso acontecer. O Ézer tá aí, ele também explica isso. Mas uma vez eu atendendo uma senhora de fora, e no final do atendimento ela virou para mim, na hora que nós saímos do set terapêutico, o tanto que foi incrível, ela respeitou o set terapêutico também. Na hora que saiu, ela levantou a mão e falou assim: a paz do Senhor, filha, porque eu sei que tu é cristã. Eu vejo o Espírito Santo em você. Ah, e ali para mim, Ganhou o dia. ganhei o dia, deixei ela embora e fui chorar, né? Fui chorar no meu secreto, porque eu falei assim: Senhor, muito obrigado por refletir em mim. Porque o meu maior sonho era isso, sabe, como cristã. É eu não precisar abrir a boca para alguém saber que eu sou cristã. Tá? Às vezes a gente brinca, mas é no meio dos amigos. Não é tipo um cristão caído. Não é. A gente brinca, a gente conversa, mas eu sempre evidencio, tá, que eu sou cristã. Todo mundo tem direito de ter a sua fé, tem, e eu vou sempre falar sobre a minha fé. Muitas vezes a gente passa por dificuldade no meio psicológico, que aquele ali é crente, vai querer pregar, né? E na verdade não é assim. Tem psicólogo católico, tem psicólogo da Ubanda, e eu sou a Juliana, psicóloga cristã. Eu sou cristã, tá? Eu não preciso ministrar dentro da minha sala, não preciso pregar, porque eu sou o evangelho, sabe? Sim. Então, acaba que eu quero que as pessoas vejam isso, que eu não preciso abrir minha boca, mas ao cuidar de alguém, eu estou executando aquilo que o Senhor me ordenou. Foi muito difícil, Daniel, para mim aceitar. Chegar nesse nível. Chegar nesse nível e entender que, como psicóloga, eu tô servindo a Deus. Teve uma pregação da Rebeca, uma ministração da Rebeca, que ela falou assim, que até dormindo, o fato de você dormir, você está adorando ao Senhor. Tá? Por quê? Porque o seu corpo tem que descansar tantas horas por dia, né? Então, esse fator, quem colocou em você foi Deus, né? Então, até dormindo, eu estou adorando ao Senhor. Então, a minha visão vem mudando cada vez mais. Cada vez mais eu experiencio o Senhor de uma forma totalmente diferente. Massa demais, velho. Juliana, nós começou a falar sobre alguns testemunhos e experiências cristãs. Tu tem mais alguma assim, uma experiência muito doida, já muito louca? Você já viveu? Eu já vivi. Eu não sei se eu posso falar, porque eu vivi junto com o Carlos muita coisa, e eu tenho que ter autorização dele, né? Mas eu e o Carlos, eu falo assim, a experiência maior foi o nosso casamento, sabe? O nosso casamento foi de 0 a 1000, né? Hoje, eu e o Carlos estar casados, estar da forma que nós estamos, eu falo que para mim foi a experiência espiritual que eu já tive maior, né? Por quê? Porque eu me mudar e o Carlos Henrique mudar quem ele era. Ai, Daniel. Era tipo algo... Não, era água e óleo, não misturava, sabe? Agora nós somos sal, a gente tempera, né, as coisas. Então, eu e o Carlos Henrique, eu falo que de testemunho, o nosso casamento, para mim, Juliana, é o maior deles, porque eu vi e eu vivi, né? Mas assim, todos os dias, todas as semanas é um testemunho muito louco, às vezes, sabe? A gente fala com pessoas, a gente coloca uma semente e de repente, uau! Porque muitas vezes, Dani, a gente espera que seja um testemunho gigantesco, mas para outra pessoa que está vivendo que é maior, não para mim, né? Então hoje eu vejo, para mim testemunho é testemunho. Para mim tudo é dor. Não tem uma medição de régua. Não tem mais uma medição, porque eu não sei se é porque eu já vivi tanto extremo fora, que hoje dentro para mim tudo é maravilhado, né? Ju, não tava no script, mas tu tem alguma palavra assim de 2 minutos preparada pra deixar pra gente estar... Não precisa ser uma palavra assim, só uma mensagem aqui pra quem tá ouvindo, tá precisando talvez, né, de ouvir. Tá. Vou falar sobre algo então que nós estamos vivendo, eu estou vivendo, até como profissional e discipuladora nessa semana, tá?
Nós estamos num tempo que o evangelho está sendo ministrado a todo canto, tá? Até onde tem internet, não precisa ir ninguém, que o evangelho está sendo ministrado através da internet, né? E hoje o que nós estamos vivendo muito, eu como profissional e discipuladora, é a dificuldade que as pessoas têm por tentar ser aceita, sabe? Por tentar ser aceita. Né? Aceitação, assim, uma dependência emocional muito grande das pessoas. E eu vou dar uma palavra e um testemunho junto. Pronto. Preciso dizer assim. Eu vivi muito tempo sendo a Juliana que buscava aceitação dos outros, sabe? Foi muito difícil, como cristã, entender que Cristo já tinha me aceitado do jeito que eu era. Tá? Eu não sou a mesma pessoa depois que eu conheci a Cristo. E não devemos ser. Tá? Se porque você... o evangelho muda, né? Né? Se você conheceu a Cristo e continua sendo a mesma pessoa, tá errado. Sim. Tá? Então, a única coisa que eu quero deixar para as pessoas é que Cristo já aceitou você como que você é. Tá? Você não precisa do amor de pessoas lá fora. Porque o amor das pessoas lá fora machuca. Depois que você conhecer a Cristo, aí peça o amor de outras pessoas. Porque o Senhor, Ele vai te dar amor que cura, amor que liberta, amor que limpa, amor que apoia, amor que realmente é um amor de amigo, sabe? E nesse contexto todo, eu agradeço muito, Daniel, por ti. Né? Você foi um amigo de um apoio muito grande para a nossa família. Né? Tivemos vários amigos maravilhosos e nós temos vários amigos maravilhosos. Só que a tua amizade foi uma amizade que desenvolveu muito a gente. Em que contexto? Em sermos cuidados, em sermos apoiados, né? Eu e Carlos tínhamos uma dificuldade muito grande de deixar ser cuidado, né? E hoje já nós não temos isso. Sim. Porque o Senhor, Ele começou a colocar pessoas na nossa vida já há algum tempo, né? Eu falo isso desde quando entrei na Bíblia, eu sou muito abençoada. Sou muito abençoada depois que eu voltei para os caminhos do Senhor. Então, eu falo para as outras pessoas, ao voltar para o caminho do Senhor, primeiro se cure, tá? Primeiro se cure e Ele vai te dar tudo. Ele vai te dar tudo. Você não precisa pedir muita coisa. Sim, o jugo, sabe? Né? O jugo se torna leve. E é um dos motivos que eu escolhi o nome Levemente. É porque quando nós entregamos o fardo para o Senhor, o fardo se torna leve para a gente. Então é transformador. Conhecer a Cristo é transformador. Tá? Estar com Cristo é transformador. E estar com Cristo supre tudo que você precisa. Tá? É certo que nós vamos ter sim momentos tristes, nós vamos ter momentos ruins. No mundo nós vamos ter aflições. Isso, e Deus deixou algo chamado livre-arbítrio, tá? O que você escolher, você vai ter consequências da sua escolha, né? Então Ele te apresenta, Ele vai apresentar coisas para cada um, que ou que vai assistir ou que topar comigo, eu sempre vou falar isso. O Senhor, Ele vai suprir as suas necessidades, conforme você vai conhecendo Ele e entendendo que Ele é o único provedor, tá? Eu trabalho hoje, Carlos trabalha, mas eu sei que quem me provê não são as minhas mãos mais. Sim. São as mãos de Deus. Caraca, mas forte isso, hein? Doeu pra mim chegar até nessa visão, porque eu sempre quis fazer tudo com as minhas mãos. Nós quisemos, né? Como eu te falo, meu casamento é um milagre maior, tudo de muito grande. Mas chegar nessa visão para mim foi muito libertador, sabe? E eu associo muito à psicologia, sabe? Muito mesmo, porque para mim são duas bases que salvou a minha casa, salvou a minha família, mas a base maior, né, de direcionamento foi Cristo. Show demais, hein? Ju, agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, aceitado o convite. Foi muito difícil, sabe? Uma agenda, uma hora na agenda assim sua, que é muito atendimento, né? Graças a Deus. Amém. Você que gostaria de ter um atendimento com ela ou algo do tipo, vai ter aqui embaixo algum link do Instagram da clínica. Você pode estar entrando em contato e marcando lá algum horário, né? Se achar, né? Porque também não... Não, mas a gente tem o ela. A gente dá um jeito, né? Dá um jeito.
Temos psicólogo lá também, então a gente... Sim, lá tem vários profissionais, graças a Deus, né? Somos mais ou menos uns 21 profissionais ao todo. Top. Juliana, obrigado, viu? Eu que agradeço, Dani. Você que assistiu nós até aqui, deixe seu comentário, sua curtida e compartilhe esse tempo de mesa com alguém que precisa. Tá certo, Ju? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Dani. Até mais, gente. Tchau. Temos que ter abertura, né? Na clínica as pessoas vão lá e eles